Muito bem, a paz do Senhor para todos. Vamos iniciar fazendo aqui uma oração, pedindo as bênçãos de Deus sobre todos nós, que a nossa mente possa absorver os ensinamentos de hoje. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Soberano Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai, nesta noite, para nós aqui iniciarmos mais uma aula. Que iremos falar um pouco, meu Deus amado, da tua glória, do teu poder, da tua vontade, da tua soberania. Abençoa meus irmãos e irmãs que hoje estão envolvidos neste conhecimento, que com certeza, Senhor, irá gerar edificação, crescimento, maturidade e experiência. Pai, vem abençoar todos nesta noite, Pai, pelo poder que há no glorioso nome de Jesus. Abençoa meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero aqui neste momento fazer algumas considerações acerca dos livros dos profetas. Nós podemos compreender que, quando estudamos todos os 66 livros, um terço dos livros do Antigo Testamento trata da questão dos profetas do Antigo Testamento. Eles apresentam a doutrina e raramente a história pessoal dos homens usada por Deus para falar ao seu povo. Muito bem. O período histórico em que os profetas começaram as suas atividades, a partir do século VIII a.C. Então, quando nós abrimos o oráculo de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, é muito importante nós contextualizar os fatos, os acontecimentos e o que envolve não somente o povo de Deus, mas também as nações ímpias, no qual estava ali o povo de Deus sendo subjugado pelos mesmos. Então, foi nesse período também que apareceu os grandes orientadores espirituais da humanidade. Apareceu Confúcio, Siddhartha Gautama, né? O Zoroastro. Então, também apareceu também os grandes profetas da Bíblia. Então, nós podemos compreender que quando você começa a folhear a palavra de Deus, né? Então, é muito importante o aluno ter a visão de compreensão, né, dos acontecimentos, e que época, quem foram os personagens que se destacou, né? O que levou eles a escrever aqueles livros, por que ele escreveu. Lógico que quando nós hoje possamos entender e compreender que quando Deus usa estes homens ou mulheres como os instrumentos de Deus para o seu povo, nós, hoje, os nossos alunos que estudamos hoje, nós compreendemos quais eram os sintomas que estavam envolvendo o povo de Deus. O que estava levando Deus a despertar o espírito de profetas, levantar homens inspirados para nortear um povo para a verdade. Então, nós estudamos já nas aulas passadas o que levou o desvio, a desvirtuação deste povo de Deus. E podemos entender que também nas épocas dos profetas, tanto os maiores como os menores, também Deus levanta homens. Por que você pode até me perguntar? Né? Vou estar na tua cabeça como se você estivesse perguntando por que é considerado profeta maiores ou profeta menores. Muito bem. Pela pergunta que você me fez. Vamos lá. Por que é profeta maiores e menores?
Primeiro, pela quantidade de capítulos, também pela posição do profeta e também da forma como Deus ele trabalha na questão de envolver maiores acontecimentos dentro de cada livro. Então, são estas as características que discernem, né, o que é o profeta menor e o profeta maior. Amém? Dê para você entender, né? Por que eles são chamados de profetas maiores e menores. Muito bem. Por exemplo, né? As exortações de Jeremias e de Ezequiel para que o povo retornasse à pureza do culto a Deus. Vou dando parada porque eu estou aqui aceitando aqui os meninos para poderem entrar. Tá bom, gente? Vamos lá. Durante o ministério dos profetas, vocês sabem o que aconteceu? O ministério pré-exílico, exílico e o pós-exílico. Então, durante o ministério dos profetas pós-exílicos, né, a antiga religião grega se desenvolvia, e os filósofos da Jônia desenvolvia elevados conceitos acerca do universo. Eu vou apenas pegar alguns detalhes da nossa apostila, do nosso módulo, para você ter um norte do que está acontecendo. Então, nesse período ainda foi marcado por grandes acontecimentos políticos e também científicos. O homem quer compreender os mistérios do universo e conquistar grandes reinos. Neste período, né, apareceram as grandes filosofias, os grandes homens pensadores, né? Foi nesse período que aparecem também os profetas maiores. Nesse tempo, Israel deixava de existir como nação. A Síria perdia a sua independência. A Babilônia era dominada pelos persas. Então, todos esses acontecimentos mostravam o envolvimento dos propósitos divinos, preparando tanto a questão do cenário político, do cenário religioso, para a chegada do Messias. Então, esses envolvimentos, esses acontecimentos que você percebe em todo o contexto do Antigo Testamento, mostra de natureza, de cunho, né, de natureza, a preparação, né, da chegada do Messias. Então, Deus, ele, por permissão dele, então ele mexeu, né, toda a estrutura, tanto questão política, como a questão, né, social, como a questão, né, profética. Então, tudo isso aí, Deus ele mexeu para já preparar a entrada do Messias. Então, todos esses acontecimentos, a Síria perdeu sua independência, Babilônia era dominada pelos persas, aí por aí vai. Então, nesse envolvimento, eu quero aqui mostrar para vocês os períodos, né, importantes que estavam ali dentro dos profetas maiores. Por exemplo, no período assírio, durante o reinado de Jeroboão II, a Síria ela não incomodava e, portanto, a nação de Israel vivia um momento de prosperidade material. Entretanto, Amós e Oséias exorta quanto ao declínio espiritual e à corrupção dos costumes dos povos. Então, tudo isso aí estava aí dentro do período dos assírios. Vamos lá. Qualquer dúvida, você pode levantar a mãozinha aí, viu? No ano 745 a.C., Tiglat-Pileser III intenta desenvolver grandes campanhas militares e planeja infiltrar-se na Ásia Ocidental. Nesse período, Amós e Oséias profetizavam a destruição da corte real. Essa profecia se cumpriu no reinado de Zacarias, que foi o sucessor de Jeroboão. Olha, gente, como é importante, né,
Talvez você até me indague assim, pastor, para que isso vai servir dentro da questão de uma pregação, dentro da questão que você vai usar dentro de uma pregação, dentro de uma igreja? Lógico, aqui mostra, pelo menos aqui é o básico de você entender, mostrar a segurança, né, de um pregador, de uma pregadora, né, dominar um pouco, né, da história, né, do povo de Deus e quais os acontecimentos que ali estavam realmente envolvidos, né? O que estava acontecendo com os reinados, né, ímpios ou com o próprio reinado do povo de Deus. É muito importante você que é aluno compreender isso aí, ter essa visão, ter pelo menos um domínio básico, né, desses acontecimentos, para você não pregar uma heresia, né? É muito importante a questão até da coluna vertical desses desvios, por exemplo, né? A questão do acomodismo, a questão, entendeu, do povo de Deus não se preocupar com sua espiritualidade, estar mais assim preocupado na questão material. Então, tudo isso aí estava aos olhos de Deus, estava sendo perceptível, ao ponto de Deus levantar homens para despertar seu povo, né? Então, aí vem os acontecimentos. O rei foi assassinado 6 meses após ter tomado posse do rei. Assim, houve a queda da dinastia de Jeú, e por um breve período de tempo houve o reinado de 5 reis. Então, é maravilhoso. Eu acredito que nós, alunos, não deve só apenas pegar o módulo só no dia de segunda-feira. Eu aconselho que vocês, além de ter um módulo de vocês, tenham do lado de vocês alguns apoios didáticos, né, para ajudar o seu crescimento espiritual. É, né? Muito importante isso aí. Então, vamos lá. Então, houve a queda da dinastia de Jeú, o reinado de Israel estava cada vez mais estável. No reinado de Pecaías, há o início de uma grande revolta, que vive em disputa com o reinado de Judá, o seu sucessor. Peca não concorda em pagar tributos à Síria, e por isso faz aliança com Síria e ataca Judá. Aí, nessa hora, Isaías profetiza a queda de Samaria e de Damasco. Observe aí como as peças, né, da história vão se encaixando dentro dos conformes da Bíblia. Há pessoas que são ateu, que não acredita, né, na palavra de Deus. Então, você pode ter um argumento, né, dentro da história, né, desses fatos que eu estou aqui narrando para vocês. Por isso que é muito importante você que é aluno, aluna, ter o domínio, né, desses fatos, desses acontecimentos históricos, né, que onde vai aparecer os profetas, né, diante de cada situação que ali estão sendo envolvidos, disputas, quedas, levantes, revoltas, né, disputas, né, tudo isso aí. Então, em meio a tantas disputas e confrontos, o rei de Judá, Acais pede apoio, né, à Síria. E assim esse reino, no comando de Tiglat-Pileser, reduz o reino de Israel, do norte, em pequenas fronteiras. Portanto, Israel volta a pagar impostos a ele. Então, aí vai acontecer. Em 732, a Síria invade Damasco. Em 722, a Assíria, conforme havia profetizado por Isaías, Oséias, o rei de Israel, inconformado com a dificuldade política, faz, né, a aliança
com o Egito e revolta-se contra a Síria. A cidade fica cercada no reinado de Salmanassé V, e após 3 anos de resistência, o reino do norte deixou de existir. Então, todos esses fatos vão acontecendo. Muito bem. Deixa eu lançar aí daqui. Tem mais outros sobre reinados. Tem, no caso, o período babilônico e tem também o período persa, né? Então, observe que também dentro dos profetas maiores aparece Babilônia, né? Reinado Assírio e o reinado persa. Observe que aparece também, se você botar um pouquinho para a memória para funcionar, aparece também Daniel, que Daniel tem a visão, né, de 4 animais, né? Tem por aquela grande estátua que aparece no campo de Dura, né? Onde tem 4 tipos de metais. Então, tudo fazendo referência aos reinados que estavam ali presentes e do futuro reinado que havia de vir. Os irmãos estão lá, até agora estão entendendo, irmãos? Algumas dúvidas? Que eu quero dar aqui uma. Opa! Irmão. Apareceu o pastor Diogo. A paz, Senhor, meu irmão, diga. Boa noite. Boa. Na época do período persa que foi invadir o Reino do Norte para levar o povo cativo, né? Isso. O Reino do Norte não voltou mais, né? Para a sua terra natal, né? Nunca mais eles voltaram depois que eles foram levados, né? Exatamente. Houve, é como se fosse uma dispersão, né? Devido à Síria, né? Fez este levante contra eles e deve sair. Mas depois, futuramente, né, eles retornam, né? E depois, dentro do acontecimento, depois das aulas que iremos estudar futuramente, vocês vão ver depois o aparecimento de novo, tá certo? Beleza. Muito bem, vamos lá. Qualquer dúvidas? Vou agora tirar esse slide aqui e vou botar outro, tá bom? Só um minutinho aí, a vocês. Só um minutinho, gente, que daqui a pouco eu vou botar aqui outro slide para vocês, viu? Cheio. Vamos lá. Vamos ver aqui em Isaías 1:1, que é onde nós vamos trabalhar hoje. Judeus e cristãos entendem que Isaías, filho de Amós, é o único autor de todo o livro. Vamos fazer algumas abordagens aqui para vocês compreender um pouquinho. Interessante que o livro de Isaías, né, é considerado como uma mini-bíblia. Se você perceber, eles são 66 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 39, nós observamos que Isaías ele trata muito a questão da lei,
quando vai do capítulo 40 até o 66, alguns comentaristas e alguns teólogos, né, dizem que parece que outro escritor, né, escreveu este livro. Parece que ele fala de um assunto e depois ele entra num assunto totalmente oposto. Quando você lê do capítulo 40 até o 66. Aí, assim, no final do século XIII, os estudiosos começaram a questionar a unidade de Isaías e dividir ele em blocos, como vocês estão vendo aí. Os intérpretes passaram a distinguir entre Isaías, filho de Amós, ou Isaías de Jerusalém, ou o segundo Isaías, que é o Deutero-Isaías. Então, a questão essa abordagem crítica, né, dessa autoria do livro de Isaías. Né? Sabendo que o nome Isaías, né, a título de curiosidade, tanto Isaías como Josué, como Jesus, os seus significados são diferentes, ou não, são iguais. Isaías, Jesus e Josué significam o Senhor que salva. Então, os intérpretes passaram a distinguir entre Isaías, filho de Amós, né, que foi o mais fiado. Então, há 3 linhas de argumentos atribuindo Isaías, do 40 ao 66. Como eu disse para vocês, quando você estuda, aí quando você tem aquele olhar clínico para estudar o livro profético de Isaías, né, você percebe essa diferença. Quando você vê capítulo 1 até o 39, você sente assim uma questão do... Só um minutinho aí, gente. Né? Você percebe assim ele fala de um direcionamento, aí de repente aparece uma pessoa e ele faz outro direcionamento totalmente oposto. Né? Como se fosse lei e graça. Né? Então, a primeira parte ela supõe um ambiente em Jerusalém, que foi no século VIII a.C., durante o período em que a Síria dominava a região. A partir do capítulo 40, o público ao qual o livro se dirige já está no exílio da Babilônia. Isaías 40, verso 20. Quem tem uma Bíblia aí, por favor, possa ler para mim aí, Isaías, capítulo 48, verso 20. Alguém está com a sua Bíblia aí aberta para ler para mim, por favor? Pode ler, meu. Qual é o capítulo? 48? Está ouvindo, pastor Diogo? A paz do Senhor, pastor Diogo. A palavra de Deus vai dizer: saí da Babilônia, fugi dos caldeus, com voz de júbilo, anunciai, fazei ouvir isto, e espalhai-o até o fim da terra. Dizer o Senhor, redimiu seu servo Jacó. Tá desligado, pastor Diogo, tá desligado seu telefone, teu... Pronto, acionei. Bom, esse público do qual vocês ouviram aí através do nosso irmão, observe que era um público que estava no exílio da Babilônia, né? Quando Isaías é usado por Deus a trazer essa profecia. Então, existe a expectativa de uma redenção eminente e o retorno para Sião. Então, dentro dos acontecimentos, qual o nosso irmão citou muito bem, né,
da questão da saída, o povo foi dispersos, o povo foi porque não pagaram os seus impostos. Então, levanta Isaías profetizando de uma redenção, um retorno para Sião. Isso é citado em Isaías, capítulo 40, do verso 9 ao 11, do 42, do verso 1 ao 9, do 43, do verso 1 ao 7, do 44, do 24 ao 28. Então, existe essa expectativa, diante dos acontecimentos, diante das desobediências, diante das rebeldias do povo de Deus. Essa é a triste realidade, que estava acontecendo no passado e, infelizmente, também está acontecendo no dia de hoje. O povo de Deus está se contaminando, está se envolvendo com filosofias que estão tirando eles do foco. Por isso que é muito... Aí Deus se levanta profeta como Isaías, dando uma expectativa desse retorno, do seu povo. Então, eles viviam em uma época em que Jerusalém e o templo estavam em ruínas, mas também prevê a sua reconstrução, conforme está no capítulo 40, no versículo 13, no capítulo 51, verso 3, e 54, no verso 11. Olha aí, Então, tudo isso aí, estou dando aqui algumas abordagens para vocês, dentro da autoria, do livro de Isaías, do profeta Isaías. Então, nos tempos de Isaías, o filho de Amós, a Babilônia ainda não havia se tornado um império mundial. Ela estava lá agindo, por debaixo dos panos, estava lá trabalhando, como os outros impérios. Interessante que até pela Idade Média, quando tanto os povos, como Inglaterra, como esses outros povos, por que havia aquela chamada Guerra Santa, onde o Ocidente queria estar lá, entrar, tomar posse, lá de Jerusalém? Porque lá, gente, é uma porta de entrada, para outros povos. Então, observe que nos tempos de Isaías, o filho de Amós, a Babilônia ainda não havia se tornado um império mundial e nem estava oprimindo Israel, de modo que o Senhor precisava se vingar daquela nação. Aí já na segunda parte aparece Ciro, o rei persa, e é mencionado pelo nome, no capítulo 44, do verso 28, no capítulo 45, do verso 1 ao 3. Então, e Deus diz até Ciro, meu servo, Na segunda parte do livro de Isaías, aparece o nome dele, Ciro. Deus, ele usa o profeta falando assim do nome de Ciro, rei da Pérsia. Então, o público de Isaías, no capítulo 40, verso 6, é diferente do público de Isaías, do capítulo 1 até o 39. Por isso que há um debate muito grande acerca dessa autoria, onde são dois autores, que escreveram o livro de Isaías. Por causa havia essa diferenciação de público, do capítulo 1 a 39, do capítulo 40 ao 66. Então, existe também a diferença teológica. Isaías, no capítulo 1 até o verso 39, ele enfatiza a majestade de Deus. Aleluia. Observamos, irmãos, a importância de nós termos a noção, a compreensão da soberania de Deus. E Isaías, ele trata de uma forma tão clara, tão objetiva, acerca dessa soberania. Então, Isaías, ele fala disso aí, da soberania de Deus, ao ponto do próprio Isaías olhar para a sua pequenez, olhar para as suas limitações e dizer quem ele era.
que era um homem cheio de pecado e habitava no meio de um povo de impuros lábios, né? Então, ali ele enfatiza essa majestade, essa soberania de Deus. E ali ele reconhece as suas limitações. Mas também ele vê um Deus de providência, um Deus que lapida, um Deus que aprimora, um Deus que, né, trabalha na vida, um Deus que purifica, um Deus que renova. Então, dentro desse campo da soberania de Deus, então ele enfatiza essa verdade. Então, lá no Isaías, no capítulo 40, até o verso 66, ele realça a infinitude, o domínio universal de Deus. É como eu disse para vocês, através dos impérios, né? A gente vê a soberania de Deus, a majestade de Deus, o controle de Deus sobre os povos, sobre tudo que está acontecendo. Seus olhos é como chama de fogo. Na primeira parte, a nação ela é liderada por um rei descendente de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Quando você estuda, você passa a compreender essas verdades. Então, já na segunda parte, a liderança pertence aos sacerdotes, levitas e príncipes. E não há qualquer menção à dinastia davídica. São detalhes que você observa e talvez você, né, tenha só olhado assim de forma panorâmica e não perceber esses detalhes. Observe que, na primeira parte, é liderado por um rei, descendente de Davi. Já na segunda parte do livro de Isaías, já é liderado por sacerdotes, levitas, príncipes. Olha aí a preparação. Quando você olha para o ofício de Jesus, rei, sacerdote, juiz, levita, né? E não há qualquer menção da dinastia davídica. Observe que quando você vai ler no capítulo 9 de Isaías, começa a aparecer o rei messiânico. É substituído na segunda parte, o servo do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Querido, é maravilhoso quando você estuda a palavra, não estuda uma visão geral, mas você minuciosamente garimpa as grandes riquezas, né, que tem ali nos textos bíblicos, né? Uma parte aparece o rei messiânico, capítulo 9. Aí já na outra parte aparece não mais como Messias, mas como servo. É uma figura não mencionada na primeira parte. Então, a doutrina de um remanescente fiel é um elemento distintivo de Isaías, do capítulo ao versículo 9. Não é muito proeminente, já na segunda parte do livro, né? Vamos lá. Agora vamos ver aqui a linguagem, né, e o estilo do livro de Isaías. No capítulo 40 ao 66, nós observamos que o escritor muitas vezes repete elementos. Desperta, desperta. Aí depois aparece eu sou. Lá na outra página ele fala consolai. Então, observe que o escritor, né, repete, né, esses elementos. Mas por que ele repete? A questão do despertar, a questão do eu sou, a questão do consolar. Então, o uso recorrente de pronônimos interrogativos, imperativos, jogos de palavras e perguntas retóricas, você encontra dentro do profeta Isaías. Porém, muitos desses itens também são verificados na primeira parte do livro, ainda com muito menor frequência, né?
Então, outros apontam o vocábulo como prova de que as duas partes do livro são de autores diferentes. Os estudiosos montaram lista de palavras e construções que só ocorrem depois do capítulo 40 e argumentaram que elas apontam para um estilo de um autor diferente. Então, são esses questionamentos que eu acho que isso não serve de edificação para a igreja, mas para o nosso conhecimento, para o nosso controle de compreender as verdades de Deus. Talvez as pessoas futuras queiram fazer uma pergunta, você já pode ter esse domínio, né, para argumentar com as pessoas. Então, existem algumas refutações acerca da autoria, como no caso os tradicionalistas, onde percebidos temas e vocabulários. Por exemplo, a Margaliotti defendeu que não havia um único capítulo entre Isaías, capítulo 1 e até o capítulo 9, que não se refletisse em Isaías, capítulo 40, no verso 66, em que centenas de palavras e características do livro ocorrem em ambas as partes. É apenas um pensamento, né, desta pessoa chamada Margaliotti, né? Outros profetas dependem de Isaías. Por exemplo, Sofonias, Naum e Jeremias contêm passagens bastante semelhantes a de Isaías, capítulo 40, versículo 106. Você vê assim, uma similaridade quando você estuda Isaías, quando você vai ler os livros de Sofonias, de Naum e Jeremias, você vê algumas partes muito similares. Por isso que é muito importante essa compreensão. Se essa dependência pudesse ser estabelecida, sem dúvida, isso significaria que Isaías, no capítulo 40 até o 66, também foi pré-exílico. Está lá em Sofonias, no capítulo 2, verso 15, Isaías 47, verso 8. É um quadro comparativo para você ver como há uma similaridade. Quando você estuda Sofonias, no capítulo 2, verso 15, e Isaías 47, verso 8. Observe os acontecimentos. Você vai bater com os muito parecidos. Como Naum, no capítulo 1, no verso 15, como Isaías 57, verso 2, Jeremias 31, verso 35, Isaías 51, 15. Se depois vocês quiserem ler, eu posso passar esses slides para vocês estudarem com mais calma, né? Quando você tiver um tempo aí reservado. Então, existem também citações do Novo Testamento. Isaías ele é citado nominalmente por volta de 20 vezes no Novo Testamento. E tais citações incluem referências às ambas as partes do livro, dando a ideia de uma única autoria. Então, antes do século século XVIII, e nenhuma referência ao livro de Isaías levantou claramente a questão da autoria suplementar. É apenas alguns questionamentos, algumas abordagens, para vocês terem uma noção acerca de algumas críticas acerca da autoria do livro de Isaías. Existe também a opinião contemporânea. O consenso entre os estudiosos críticos tem se movido no sentido de reconhecer que Isaías não é o resultado de um acidente fortuito. É internamente contraditório, mas antes que o livro, como um todo, mostra uma unidade de temas e motivos. Então, essa teoria sobre a questão da opinião crítica contemporânea, eles falam isso, que os estudiosos críticos, eles reconhecem, né, que Isaías não é o resultado de um acidente fortuito, internamente contraditório, mas antes é um livro que mostra, né, uma unidade, uma harmonia, né, entre os capítulos que ele ali aborda.
Bom, aqui termina a questão só da autoria, gente. Para vocês terem uma ideia, como há um debate muito grande quando você estuda a palavra de Deus, quando você estuda o livro de Isaías, só através da autoria do profeta Isaías, então aparecem essas teorias abordando essas ideias. Mas eu acredito que Isaías é filho de Amós, que Isaías significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor deu a salvação. Então, também diz que Isaías nasceu em Jerusalém, nasceu e cresceu em Jerusalém, conforme está as referências do capítulo 7, do capítulo 22, no capítulo 28 e do capítulo 7. Ele viveu entre os anos 760 até 648 de Cristo. O seu ministério teve lugar durante os reinados do rei Uzias, Acais, Ezequias, né? Conforme está aí essas referências que eu estou aí que eu mostro para vocês aí nos slides. Tem alguém que queira fazer uma pergunta? Houve um silêncio no céu. Mas vamos continuar. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Muito bem. Então, vamos lá, falando sobre a pessoa do profeta Isaías. Ele era filho de Amós, distinto do profeta Amós. Segundo a tradição judaica, Amós era irmão de Amazias. E então, Isaías teria sido primo do rei Uzias. Olha aí, que curiosidade, né? Isaías, né? Então, Isaías era da linhagem real, né? Durante a maior parte da sua vida, foi pregador da corte, ou capelão do rei. Conforme está em 2 Reis, capítulo 16, 2 Crônicas 28, Isaías 7, 4. Então, a tradição diz que ele sobreviveu até o reinado de Manassés, quando foi por ele martirizado, sendo posto no oco de um tronco de uma árvore e cerrado ao meio. É possível que em Hebreus, no capítulo 11, verso 37, refira-se a ele. Vocês querem dar uma lida aí, gente? Hebreus, capítulo 11, verso 37. Quem vai ler para nós aí? Houve silêncio no céu. Vamos lá, gente. Quem é o primeiro que se habilita a ler para mim? Pai do Senhor, meu Deus. Diz Pastor assim a Edvaldo. palavra de Deus. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Muito bem, olha aí, né? Então, segundo aí a tradição, diz que ele foi posto no tronco de uma árvore, né, cerrado no meio. É possível que em Hebreus 7 refira-se a ele. E no Isaías 8:3 diz que a sua esposa era profetisa. Vocês sabiam disso aí? Vocês vão já saber que Isaías era casado com uma profetisa? Quem conhecia aí essa história? Deu um sinal de amém aí. Os irmãos sabiam que Isaías era casado com uma profetisa? Ou estão sabendo agora? Já sabia, pastor. Que benção, que bom. Quem mais sabia? Já tinha ouvido já falar disso aí já.
Já, né? Você ouviu falar, mas não tinha certeza, né? Não, eu já tinha visto um estudo sobre isso aí já também. Também, né? Que bom. Que coisa Eu não maravilhosa. sabia, não. Ô, coisa boa. Né? Agora está aprendendo, né? Então, está lá em Isaías, capítulo 8, verso 3. Vocês querem ler para ver se realmente é verdade, se é mentira? Vamos dar uma lida aí? O que é que vocês dizem aí? Lê aí Isaías 8, 3. Vamos debater aqui, vamos ver aqui. Quem encontrou Isaías 8, 3 aí? As horas se passam. Vamos lá, pessoal. Isaías Isaías, 8:3, é? isso. Então cheguei-me à profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maé-Salai, Asa. Praz. Olha aí, né? Então, segundo aí desse texto aí, diz que ele era casado, né, com uma profetisa, né? Vocês concordam, discordam, ou bota mais corda aí, o que vocês dizem? Aí lá no capítulo 6, no verso 1 e 8, algumas pessoas conjecturam, né, que também ele não era só profeta, ele também era sacerdote. É muito bom a gente, alunos da teologia, a gente debater, nós chegar num debate, né, um debate sadio, até para a construção do nosso conhecimento, né, a fomentar a nossa curiosidade e tentar compreender não somente um texto no seu todo, mas dentro do texto bem peculiar, né? Por exemplo, os detalhes da vida de Isaías, acerca se ele é casado ou não, se era só profeta, se ele também tinha um ramo de sacerdote. Aí aparece texto assim, de forma quase, não digo direta, mas de uma forma assim, bem próxima à direta, mostrando assim que como se ele fosse um sacerdote. Né? Por exemplo, né, conforme está no capítulo 6, do verso 8, né? Alguns conjecturam, né, como ele era um sacerdote. No entanto, outros pensam que ele pertencia à família real. Então, é importante a gente assim criar a curiosidade, a fomentar em nós né, essa, essa intenção boa, né, de gerar essas perguntinhas, né, para ajudar no nosso crescimento. Seus dois filhos, né, que aparece lá, simboliza a iminência do juízo. Né? Por exemplo, o nome do filho um é Shear e Achob, né? Um resto envolverá, ou volverá, conforme Isaías 7:3. Aí o outro nosso nobre irmão já leu, né? O outro filho dele, Maré, Charlau, Ashbaz, que significa rápido, despojo, presa, segura. Né? Então, aí vai. É possível que nesses dois nomes esteja em pauta tanto o cativeiro assírio, como também o cativeiro babilônico. Né? Então, calcula-se que durante 40 anos, Isaías atuou ativamente como profeta do Senhor em Judá. Né? Observamos no capítulo 6 a visão que ele teve de Deus. Isso é datado no ano da morte do rei Uzias, cerca do ano 740 a.C. A visão, ela contém uma revelação do Senhor, 3 vezes santo, sentado no trono alto e sublime, vestido como um manto, cujas pontas enchem o templo. Gente, se você pegar essas 3 itens aí, montar uma pregação,
é uma bênção, viu? Então, monta-se essa revelação de Deus, 3 vezes santo. Por que é 3 vezes santo, gente? Como é constituída Deus na sua essência? Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Então, por que ele está sentado num trono alto e sublime? Né? Tente compreender esse termo alto e sublime. Vestido que o seu manto chega até as pontas e enche o templo. Né? Sempre foi, sempre será propósito de Deus estar perto do seu povo. Sempre foi, sempre será propósito de Deus estar dentro do seu povo. Sempre foi, sempre será propósito de Deus estar em comunhão com o seu povo. E isso é visto desde Gênesis e conclui-se no Apocalipse. E agora é mostrado também dentro dos profetas. Deus falando da sua santidade, Deus falando da sua soberania, Deus falando, entendeu, da sua perfeição, da sua ação no meio do seu povo. Nós também percebemos também a vontade divina dentro do templo. E isso nós observamos, né? Lá no Novo Testamento, ele falando que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Esta é a revelação perfeita de Deus. Começou no jardim, caminhou pelo deserto, entrou nos palácios, voltou para o deserto. Depois, ele entrou no povo, dentro do seu povo, dentro da nossa intimidade, do nosso ser. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Observe que anjos, chamados serafins, servem para guardar o trono, adorar o Senhor e ministrar Isaías em sua necessidade por ser pecador. Né? Aleluia. Isaías também tem uma visão de si próprio, um pecador habitando em meio a pecadores, necessitado de misericórdia, porque seus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Temos um homem, como diz nosso pastor, comedor de feijão e arroz. Né? Hoje nós temos a graça, o poder e a majestade de Deus. Hoje nós sentimos, hoje nós contemplamos, nós hoje sentimos a paz, sentimos a alegria de Deus. Coisas que outrora nós não tínhamos visto. A alegria mudando, passageira. Mas Deus nos amou de uma tal forma que nos fez compreender o valor da salvação, o valor que eu e você temos diante dele. Né? E percebemos a nossa necessidade de sermos sempre dependentes desse Deus maravilhoso. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Então, a tarefa de Isaías é muito complexa. À primeira vista, parece conter uma mensagem de rejeição de Israel e de Judá. Deus, através de Isaías, que ele está para impossibilitar que as pessoas se arrependam. Porém, um aspecto redentor encontra-se nas palavras. A santa semente é o seu tronco. Isaías 6,3. A profecia implica, transitava com facilidade em círculos oficiais e era próximo dos reis. Particularmente, tal posição explicaria de um modo satisfatório o seu conhecimento da situação mundial.
Então, o que acontece? Esta era a missão da profecia, não somente de Deus se aproximando do seu povo, mas Deus também revelando de uma forma satisfatória, né, esse conhecimento mundial, né, a todo o povo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Não pregue somente em Samaria, em Judéia, mas ide até o fim do mundo. Então, a percepção de como Deus soberano emprega as nações para levar as bênçãos e os julgamentos decorrentes da aliança foi uma das contribuições profundas de Isaías para Israel compreender o seu lugar no programa de Deus na história. Não somente, né, Israel compreender esse propósito de Deus. E hoje eu quero dizer para você o propósito de Deus para com a sua igreja, não só de levar um julgamento, mas também de levar a redenção, de levar as bênçãos de Deus para esse povo que está precisando tanto da graça e da misericórdia de Deus. Então, nós percebemos que Isaías já atuava como conselheiro da corte no reinado de Uzias. Isso você vê no capítulo 1. E esses capítulos podem ser pequenos discursos compilados para servir de introdução do livro. Já no capítulo 6, é a conclusão dessa introdução do capítulo 1. Já no capítulo 7 até o capítulo 12, destaca a falta de confiança em Deus por parte de Acais. E o resultado desse ato, o propósito de Deus é demonstrar que, apesar de grave a falha de Acais, ele não anularia a aliança. Deus ainda não traria o reino prometido, né? Deus ele não anulou aquela aliança, né? Deus ele ainda não traria naquele momento esse reinado prometido. Tudo tem um tempo, a hora certa de Deus. Já no capítulo 13, até o capítulo 23, há os oráculos sobre as nações. Mostra ali o controle de Deus sobre as nações. Tudo isso não é só visto em Isaías. Se você dá uma lida nos outros profetas, você vê os oráculos também sobre as nações. Ali Deus mandando profecias para as nações, né? Profecia de julgamentos, né? Profecias, né, de Deus para com aquele povo. Então, e agora também Isaías também fala também sobre esses oráculos. Então, também mostrando que Deus está no controle de tudo. Já nos capítulos 24 até o 27, esse capítulo fala do livramento de Deus sobre Israel e a destruição de seus inimigos. Já no capítulo 28 até o capítulo 33, período de Ezequias, últimos 15 anos do século 8 antes de Cristo, né? No capítulo 34 até o 35, aqui eu estou dando de forma bem sintética os capítulos, para vocês entenderem, né? Interpretar. Fala da ira e julgamento divino sobre os inimigos de Israel. No capítulo 36 até o capítulo 7, o fim da opressão assíria. O capítulo 38 e 39 serve de transição da opressão assíria para a opressão da Babilônia. Observe aqui no capítulo 40 até o capítulo 55. Já na segunda parte do livro do profeta Isaías, você e eu, nós todos vamos se deparar como um outro tempo, outro lugar.
em outras circunstâncias, né? No capítulo 1 até o 39 já aconteceu, já ocorreram. Aí vamos ver agora do capítulo 42 até o capítulo 45. Observe que os danos babilônicos, sobre os quais Deus alertara Ezequias, conforme está no capítulo 39, do verso 5 e 7, resultaram num longo período de amargo exílio. Então, minha gente, o que eu explico para vocês, o que acontecia com Israel, qual era o comportamento de Israel, qual era a ética de Israel, obedecer a outras culturas, a se misturar com outras culturas, a não ser aquela que Deus tinha ordenado. Então, tudo isso aí gerou, né, um amargo exílio. Preferiram mais servir a outras culturas e não a este Deus verdadeiro. E o resultado, amargos exílios. Aí eu reflito, e nós, igreja, e nós que estamos na posição da graça de Deus, né? Sabemos nós que existe um arrebatamento, mas também existem os julgamentos que virão. É muito importante que o temor a Deus devemos ter diante dele. Agora, Deus usa Ciro, rei persa, para destruir Babilônia, conforme está no capítulo 47. E ali começa a restabelecer seu povo em sua terra e reconstruir Jerusalém e o templo, que é o foco, né, da visão divina, do desejo divino, a reforma, a reconstrução, tanto da cidade, dos muros, como também do templo. Só posso dizer uma coisa para vocês, direcionado pelo Espírito Santo. Você, eu, nós, somos templos construídos por Deus. Por isso que é muito importante nós, servos de Deus, saber dar valor a esse templo que é morada do Espírito Santo de Deus. Então, o propósito principal desses capítulos é mostrar o fim da punição divina, a intervenção de Deus em favor dos exilados. Deus sempre se lembra do seu povo. Aí agora vem na minha memória agora acerca do arrebatamento. Aí aparece o julgamento, que é a grande tribulação. A grande tribulação, ela tem o propósito de trazer de volta o povo de Israel a Deus. Por isso que eu ainda acredito, meus queridos, que as marcas do qual eles fizeram com Jesus naquela época ainda está no corpo divino de Cristo. Porque há uma profecia tratando de sair. Há uma profecia dizendo que ele descerá. E o seu povo há de ver essas marcas. E eles vão crer que o Messias foi aquele que morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Então, observe que mesmo diante dos acontecimentos que se tornam muito perceptíveis, tão repetitivos, que vêm desde o Éden até os nossos dias, né? Deus trazendo sua intervenção aos que estão afastados, traz de volta, restaura, que é promessa de Deus. Deus, ele é homem para que minta, e nem filho do homem para que não se arrependa. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida, aquilo que Deus falou, ele há de cumprir. Deus, ele é fiel. Deus, ele não mente. Deus, ele não engana. Deus, o que ele promete, ele vai cumprir. Porque ele é fiel naquilo que ele é, segundo a sua natureza. Então, meus irmãos, dos capítulos 56 a 66, esses capítulos são dirigidos
aos que retornaram do exílio. Agora, o lugar geográfico em evidência é Jerusalém. Observe que o povo estava disperso. Os povos estavam na Síria, Babilônia, na Pérsia. E agora o povo de volta à sua terra. E observe que, e mais especificamente o templo, Isaías 56, verso 7, Isaías 60, 10, 3, Isaías 61, verso 3 e 4, Isaías 62, verso 1 a 6 e o 12, Isaías 64, 10 a 11, Isaías 65, verso 18, Isaías 66, verso 6. Aleluia. Então, a peça principal desta sessão são os discursos de salvação. Eles destacam o fim do exílio e o retorno do povo de Deus para a sua terra. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, como é bom estudar a palavra de Deus. Como é bom compreender estas revelações perfeitas de Deus para a nossa vida. Como é bom saber que nós temos uma posição real diante de Deus. Como nós temos uma posição gloriosa diante de Deus. Então, honre, adore, glorifique. Você não é um qualquer. Você tem uma posição diante de Deus. Você tem algo que o mundo não tem. Mas é o desejo de Deus, é salvar todos. Que todos alcancem esta perfeição, esta graça, esta posição de filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Diante de tantos exílios, devido à desobediência, adoração a outros deuses, diante de tanta rebeldia, que sintomas esses também nós contemplamos dentro da igreja. Mas Deus ainda opera na sua misericórdia. Ainda Deus opera com seu amor para conosco. É por isso, irmãos, que a promessa de Deus ela não falha comigo e nem contigo. Talvez o diabo pode até botar na tua cabeça, olha, cadê o Deus que te prometeu isto? Eu quero dizer que Deus ele há de cumprir a sua promessa para com a tua vida. Não desista. Te posiciona. Te identifica. Este é o plano, é o propósito de Deus para a tua e a minha vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Agora, quando você está lendo Isaías, por isso que ele é chamado de príncipe, né? É o único profeta chamado príncipe do Antigo Testamento, que ele trata, né? Ele é chamado profeta messiânico. Nenhum outro livro do Antigo Testamento é tão integralmente messiânico como Isaías. Chamando algumas vezes do quinto evangelho, aleluia, ou profeta evangélico, em virtude das muitas previsões sobre o Messias. E esse conteúdo messiânico pode ser observado em diversas categorias que eu quero passar para vocês. Por exemplo, a pessoa do Messias diz que ele será genuinamente humano, nascido de uma mulher. Está lá em Isaías capítulo 7, no verso 14, Isaías 9, verso 6, Isaías 53, verso 2. Ter nascido virginalmente, por concepção natural, Isaías 7, 14. Ser Deus em carne humana, 9, 6. Ser o filho de Davi, 9, 7, 11, 1, 10. Ser Yahvé, o Criador de todas as coisas. Isaías 44, 24, Isaías 45, 11, 12. O caráter do Messias, olha aí, que esse caráter também possa fazer parte da nossa vida.
ser humilde e ser atrativos. Nós não precisamos de holofotes. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que nos dê graça, unção para pregar, para falar, para chegar em um lugar, fazer diferença, como Jesus fez. Ser manso, não barulhento, nem rude. Ser justo em todas as suas ações. Ser bondoso para os fracos e aflitos. Ser iracundo e vingativo para com os perversos e impenitentes. Esse é o caráter do Messias. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. E a obra do Messias ser apresentado como precursor no deserto. Ser ungido para operar com o poder do Espírito Santo. Pregar e aconselhar como profeta. Realizar muitos milagres, especialmente na sua segunda vida. Ser desacreditado pela sua própria geração. Olha que qualidades boas, né? Isaías viu em Cristo. E ele trata tudo isso nas suas profecias. Aleluia. Que lição nós aprendemos hoje, irmão. Morrer com os perversos e ser enterrado como os ricos. Ser transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Receber sobre si as iniquidades de todas as pessoas por ordem de Deus. Ser o vencedor da morte. Esmagar com fúria os perversos na sua segunda vida. Ser o rei de Israel. Reinar como o Senhor dos Exércitos no Monte Sião e em Jerusalém. Olha que coisa linda. Profecia messiânica em Isaías, seu advento, sua concepção virginal, o cenário do seu ministério, sua divindade e a eternidade do seu trono, a retidão e beneficência do seu reinado, o poder e ternura do seu reinado, sua justiça e bondade. Tudo isso você trata em Isaías e se cumprindo em Jesus. Aí você também vê o sofrimento e seu sacrifício. Isaías 53, você vê isso lá em Mateus 8. Isaías 6 e 9, vê lá em Mateus 13. Você vê Isaías 8, 14, vê lá em Romanos 9, 32. Você vê lá em Isaías 11, você vê lá em Lucas 1. Você vê em Isaías 61, você vê se cumprindo em Lucas 4. Olha aí tanto seu sofrimento, como também seu sacrifício. Aí Isaías 11, 10. Veja lá em Romanos 15, 12. Isaías 22, 22. Apocalipse 3, 7. Isaías 25, 16. Romanos 9, 33. Isaías 41, 4. Apocalipse 1, 8. Isaías 49, 6. Lucas 2, 32. Olha aí um paralelo que você analisa dentro de Isaías, profecias, e se cumprindo fidedignamente na pessoa de Jesus Cristo. Aí tem mais umas referências que vocês estão vendo aí. Não sei se vocês estão interessados em ler ou não. Não sei qual o seu pensamento aí. Pastor, só está aí. Não deixa a gente ler. Você quer dar uma lida só para você ter uma ideia, para você ter uma noção? Sim ou não? Vocês querem? Esse aí diz aí. Vocês querem fazer alguma referência? Nosso tema está indo embora já. Ou vocês querem depois esse slide para depois vocês analisarem aí em casa? Vocês que sabem aí. Muito bem, gente. Terminou aqui os slides.
Muito bem. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vou dar alguns minutinhos para vocês perguntarem, ficarem à vontade. Ou entenderam tudo? Deu para entender? Se deu, entendeu? Vou mandar sim, Mohamed. Com certeza ele manda, viu? Eu vou botar o seu gelado. Só o Mohamed que quer? Bom, como eu estou vendo, vocês estão dormindo, estão acordados, ou estão no outro compartimento da sua casa, não sei. Mas o nosso dever com vocês está sendo cumprido fidedignamente. Estamos passando para vocês tudo que nos é permitido dentro do tempo que nos é dado. E eu creio que o importante é nós sabermos aproveitar. Opa, tem uma pergunta aqui. Pastor, fale sobre Isaías 40, verso 22. Deixa eu pegar aqui. Isaías 40. Deixa eu aqui ver aqui. 40. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. É 40, 22. Diz assim o verso 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É esse versículo, não é isso? Observamos quando nós estudamos aqui o texto de Isaías, nós falamos sobre soberania. No capítulo 40, no verso 22, aqui está falando sobre soberania de Deus. Que Deus é soberano e que está no controle de tudo. Deus provedor, Deus soberano, né? E Deus que está no domínio de tudo. Então, este é a interpretação de Isaías, capítulo 40, no verso 22. Amém? É o círculo, né? Fala sobre domínio. Foi sobre algumas pessoas que falam que a Terra é plana. O que você diz aí? Pois é. Houve uma teoria do passado, né, que depois foi quebrada dessa teoria, que a Terra era plana, né? Mas depois alguns observadores perceberam acerca do navio que está navegando no mar. O que acontece? Eles perceberam que os mastros, né, chegam num certo ponto que vai desaparecendo, como se fosse abaixando. Então, daí eles perceberam que também a Terra não é plana, ela é, né, oval, tem que ser circular. Também fala também a questão da sombra da Lua, né? Na Terra, Terra na Lua, ele também como circular. Então, daí, através dessas teorias que apareceram, quebrou essa teoria da questão da Terra plana, né? Que a Terra ela é circular. Viu, Erivaldo? Mais alguma pergunta? Pode perguntar. Existe muito.
texto da Bíblia, né, que mostra, apoiando acerca da ciência, né? E um dos grandes que a gente tem estudado que fala assim dessa questão que a Terra ela é circular, e Isaías provando isso aí, né, através da sua profecia, e por aí vai. Alguém mais queira perguntar, gente? Pode falar, irmão Raimundo. Pastor, tirando uma dúvida aí sobre. Nós estamos falando sobre profetas, né? Sobre o livro dos profetas. Porque eu já tive até ouvindo, eu estava até estudando sobre um conteúdo aí, sobre isso aí. Por que que não colocaram o profeta, o profeta Eliseu, o profeta Elias e o profeta Eliseu não tem livro, né? Por que que esses profetas que foram muito usados por Deus, ele não tem o livro deles mesmo? Não é que não tem o livro dele. Como foi falado aqui na própria aula, tudo está no controle de Deus, né, por permissão de Deus. Né? Tanto Eliseu como Elias, eles vieram como um profeta para um propósito, um momento de início, né? Que o povo de Israel estava já saindo de um período para estar em outros períodos, né? Que é onde eles aparecem, eles começam a Deus usar eles, né? De uma forma assim tanto da questão de juízo, como também da questão, né, de trazer o povo de volta para Deus. Então, como eu disse para vocês, Deus sempre ele trabalhou as coisas que foram assim, situações tão repetidas, né, dentro das gerações passadas, né, como a gente também dentro da geração dos profetas maiores, né, mas foi assim algo repetitivo: rebeldia, desobediência, adultério, idolatria, tudo isso aí. Aí Deus te levanta, né, homens para ser usados naquele momento. Essa é a resposta. Agora, se eles escreveram, até agora não houve nenhum achado arqueológico mostrando isso aí, mas só mostra a atuação deles dentro dos reinados. Amém. Márcia, quer falar alguma coisa, Márcia? Fique à vontade. Mais alguém quer falar? Os meninos ou as meninas que queiram esses slides que eu aqui está preparado, eu posso mandar para vocês no particular de vocês, tá bom? Aí vocês, dentro do grupo de vocês, vocês falam no particular de pastor, eu quero um slide. Eu mando na hora. O irmão Raimundo pediu, aí você também pode também, tá bom? Tanto o irmão Raimundo Santiago, como o irmão Raimundo Nonato, a irmã Márcia, o irmão Eduardo, eu mando para vocês com o maior prazer. É a aula de vocês, né? Além de ter o módulo de vocês, ainda tem conhecimentos extras para ajudá-los a construir o conhecimento de vocês. Mais alguém quer falar? Não, né? Então vamos terminar nossa aula de hoje. Eu vi aí o nosso coordenador, Aguinaldo. Ele está por aí, o Aguinaldo? Eu sei que ele apareceu. Amém. Ah, tá aí ele, rapaz. Aí quem está do online aqui, ele desaparece, depois ele aparece, né? O Aguinaldo, ora aí por nós, nos abençoe. Então vamos orar. Senhor Jesus, querido Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor em nossa vida, Senhor Jesus. Obrigado por tudo o que o Senhor tem nos proporcionado. Eu te agradeço, meu Deus, pelo conhecimento, pela oportunidade de aprender um pouco mais do Senhor, meu Deus, da tua palavra, Senhor. Continua nos ensinando, nos moldando e nos mostrando o caminho que devemos andar.
nos dá uma noite tranquila, um sono reparador, e que amanhã possamos ter um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, ó, segunda-feira que vem, pastor Misael vai estar falando com você, Jeremias e Ezequiel. Viu, Erivaldo? E aí Ezequiel fala também do círculo, né, das rodas, né, que aparece lá. Então, com certeza, essa pergunta também vai ser muito boa de passar também para ele. Quem sabe aí você vai ter mais outro conhecimento. Isso não quer dizer que vai contradizer com o que foi falado hoje, mas com certeza vai somar, né, com maiores informações para você como para todos nós. Né? Vai estar o pastor Misael lá de Poranga, ele vai estar ministrando para nós, e com certeza essas rodas aí, esses círculos, né, rodas, vão aparecer de novo, né? Como também Jeremias. Né? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe todos vocês. A pastora Dília, que estava aí também presente, né? O pastor Guilherme, com certeza, e a todos vocês que estão nesta luta. Né? Eu quero dizer bem rapidinho para vocês. Quando eu comecei a fazer o CEIFA, aqui, coordenar o CEIFA, no primeiro momento, eu disse, eita, gente, falta só 2 anos. Eu achava que estava tão longe. Quando eu pensei que não, né, Aguinaldo? Nós já estávamos já terminando o curso já e recebendo o nosso certificado. Foi muito rápido. Então, gente, vamos aproveitar essas poucas horas que nós temos aqui nas aulas virtual, pergunte, né? Não se acanhe, né? Talvez se você diga assim, pastor, é uma pergunta besta, uma pergunta que talvez nem tenha sentido, vale a pena perguntar. Pergunte mesmo assim, tá bom? Vale a pena. Então, que Deus abençoe a vocês, uma ótima semana, até segunda-feira que vem, com o nosso pastor Misael. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, um sono abençoado para todos. A paz do Senhor para todos vocês.